Fala pessoal, tudo bem? Vou trazer aqui para vocês um vídeo de uma série que eu estou montando sobre inteligência artificial. No vídeo de hoje eu vou comentar como você aí do outro lado consegue fazer a execução de um modelo de IA localmente, sem a dependência das Big Techs. Você deve estar se pensando, mas para que isso, sendo que eu posso acessar o OpenAI, o GPT ou o DeepSeek, o Gemini da Google? Bom, a resposta, em primeiro lugar, a resposta seria privacidade. Você consegue fazer o uso desses modelos locais, onde as informações que você manda para esse modelo elas ficam contidas somente naquele ambiente, ou seja, você tem o controle do ambiente onde essas informações são lidas. Tá? O outro ponto é disponibilidade. Quando você está usando esses modelos da OpenAI ou de outras, a gente sabe que existe uma restrição em tokens, então você não pode ficar o dia todo falando com ela ali, tá? Então tem restrições, dependendo do volume de informação que você obtém ali, tem um montante de token alto que isso pode restringir a sua utilização. Então quando você usa uma IA local, ela dispensa essas limitações, pois isso está sob seu controle, isso fica contido dentro do seu domínio, tá? E um outro ponto, que também é muito significativo, é dispensar conectividade. Quando eu falo dispensar conectividade é que você pode estar desplugado da internet para realizar a execução desses modelos. Seja em uma fazenda, você pode estar aí também em um cenário que infelizmente ocorre no nosso país, em uma tempestade, um desastre natural assolou alguma região e você está lá e você consegue apoiar as pessoas que, embora elas estejam sem internet e o lugar esteja sem internet, você consegue estar ali com um notebook ou com um celular, porque essas IAs também permitem ser IAs de bolso. Então você consegue estar muitas vezes usando desses serviços e apoiando aquelas pessoas, seja com uma pergunta que possa dar um norte, uma orientação diferente para elas, ou até mesmo como ter práticas sobrevivencialistas naquela região para que ela consiga, enfim, se alimentar, buscar abrigo, enfim, é um leque grande de opções que você pode estar utilizando dessas IAs para apoiar essas pessoas. E agora eu vou mostrar para vocês como que você faz uso disso e qual ferramenta iremos utilizar, quais são os pré-requisitos para que você possa fazer esse uso. Bom pessoal, agora a gente retoma falando das ferramentas, mas antes de mostrar para vocês o como fazer para funcionar, eu queria mostrar como funciona. Então, o que a gente está vendo aqui agora na tela é uma página web, tá? Semelhante a um GPT, e ela está rodando localmente. Então essa IA aqui ela já está rodando localmente, é um modelo Qwen 3.5, se a gente colocar o mouse em cima a gente vê o caminho que esse modelo está. Então ele está dentro da minha unidade C, é uma unidade local, e aqui a gente consegue interagir. Oi, bom dia, me chamo Richard, por exemplo, Olá. Bom dia, tudo bem, Richard? Como posso ajudar você hoje? Então, foi bem rápido, é um modelo pequeno. Aqui a gente tem umas informações aqui do tempo que levou para processar o prompt, os tokens utilizados, enfim. E isso aqui é uma execução local. Tá? Eu vou mostrar futuramente para vocês também formas de você usar dessa execução para um Postman ou como API em outra aplicação, mas por hora a gente vai se concentrar no básico. Tá? Então aqui a gente tem uma página web executando um modelo local, tá bom? Basicamente isso. E para que a gente tenha isso funcional, a gente precisa de um motor que vai fazer a leitura desse modelo, a execução desse modelo. E para isso a gente vai usar o Llama CPP. Hoje o Llama CPP, o código fonte dele é mantido aqui no GitHub, tá? Tem os mantenedores aqui, os contributors aqui, quem contribui com o projeto. E o que é o Llama CPP? O Llama CPP é uma biblioteca, tá bom? Basicamente é uma biblioteca com a habilidade de ser executada em uma máquina, em um computador, ou com uma CPU ou com uma GPU, que é uma placa de vídeo, e que ele consegue aí fazer a leitura e execução desses modelos localmente. Okay? Ele consegue servir esses modelos localmente para o usuário, para que ele venha utilizar de forma desconectada. Tá bom? Só que para que a gente tenha essa biblioteca funcional, a gente precisa transformar ela num executável, ela precisa se tornar um executável. Senão a gente não consegue usar no Windows. Eu estou no Windows aqui, tá bom?
E para que isso ocorra, a gente tem aqui, se a gente for lendo, é muito importante, pessoal, lerem a documentação aqui, tem várias informações, páginas que os mantenedores têm, enfim. E aqui a gente tem algumas informações sobre os ambientes, né, os dispositivos-alvo aqui que suportam essa biblioteca. No caso, se você tiver uma placa de vídeo e você quiser compilar para essa placa de vídeo, você vai usar a compilação CUDA, tá? Só que tem uma particularidade, para que você compile em CUDA, você precisa do CUDA Toolkit e não somente disso, você precisa de uma placa de vídeo, tá ok? Então esse é um ponto, é o CUDA. Então se vocês entrarem aqui, caso você tenha placa de vídeo, você vai entrar aqui em CUDA e aqui tem os comandos de compilação para que você possa compilar usando aqui o parâmetro CUDA, tá? Aí essa compilação ela vai compilar exclusivamente para a sua máquina. Se você quiser ter uma compilação um pouco mais abrangente, né, que ela cubra diferentes hardwares, aí tem esse outro comando. Então primeiro você teria que executar esse para cobrir outras placas de vídeo e depois fazer a configuração de release do build, que é esse segundo comando aqui. Ou, se você for compilar somente para sua máquina, primeiro esse comando, depois esse. No caso agora, pessoal, a gente vai fazer uma compilação para CPU, tá? Então é um pouco mais democrático aí, pensando na questão de que nem todo mundo tem uma placa de vídeo e que mesmo assim queira compilar, que já foi o meu caso. Já tive casos de ter um computador que não tinha placa de vídeo e eu queria tanto compilar algumas coisas, principalmente quando você trabalha com a parte de processamento de imagem. Eu já trabalhei com alguma coisa relacionada a OpenCV e às vezes você queria compilar alguma biblioteca e você não tem placa de vídeo, mas você precisa rodar. A CPU roda, mas você tem que aprender como fazer o build, como fazer o make disso numa CPU, tá? Então vamos democratizar isso por hora. Depois eu posso fazer um vídeo somente do build do CMake para GPUs, mas não é o agora, tá? Então a gente vai voltar aqui na principal e a gente vai fazer um build para CPU. Então a gente vai entrar aqui em BLAS e aqui tem as informações de build para CPU. Ó, sobe um pouquinho, vai ter aqui, ó, CPU build. A gente vai executar esses comandinhos aqui, tá? Só que, pessoal, para que a gente execute esses comandinhos, a gente tem uma etapa antes, tá? A gente precisa clonar o nosso repositório do Llama na nossa máquina, tá? Então, deixa eu abrir aqui o prompt. E lembrando que você tem que estar com o Git instalado, tá? Então eu vou entrar aqui na minha pasta de projetos. Aqui eu tenho, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos criar uma pasta aqui, pasta outros, beleza. Agora a gente vai vir aqui em code, vai copiar aqui no GitHub a URL aqui para a gente poder baixar o projeto e a gente vai fazer o clone desse projeto aqui na máquina, nessa pasta outros. Ele está clonando dentro de uma pasta chamada Llama CPP. Vamos esperar um pouquinho aí. Tende a não demorar muito, tá, pessoal? Mas é o tempo de pegar os arquivos lá e trazer para cá, tá? Estou basicamente fazendo download de todo o source code, todo o código do Llama CPP na minha máquina, tá bom? Ele já está finalizando. Ok. Bom, então agora se a gente vir aqui e der um giro, a gente vai ver que tem a pastinha Llama CPP. Vamos entrar nela. Ok, estou nela. Agora, estando dentro da pasta Llama CPP, precisamos executar os comandos para buildar via CPU, tá? Então vamos voltar aqui, vamos entrar em BLAS, subir um pouquinho aqui, ó, em CPU build. Então a gente vai executar esse comandinho aqui, ó. E aí, pessoal, é o seguinte, esse primeiro comando ele não demora tanto, tá? Pelo menos nos testes que eu havia feito, tá? Mas o comando de baixo, que é o comando release, ele é demorado, tá, pessoal? Ele é bem demorado. Então eu vou começar ele aqui e depois, ó, ele finalizou o primeiro build ali e depois eu vou retomar o vídeo quando ele for finalizado, tá? Porque é bem demorado, tá? Então deixa eu colocar ele para rodar aqui.
a gente vai fazer um build com a configuração de release, utilizando o CMake. Então, espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Eu estou pegando o código do Llama CPP e fazendo essas peças separadas aí que estão nessa biblioteca se tornarem um bloco único de um motor, tá? Que vai executar os nossos modelos. Pensem nessa analogia para ficar um pouco mais simples no propósito do Make, do CMake. O CMake é basicamente o construtor, é quem vai construir o nosso motor, tá bom? E aqui agora é a pausa para o café. Isso aqui pode levar mais de meia hora ou mais, tá, pessoal? Então é algo que precisa esperar. Eu não vou segurar vocês aqui com teoria, então a gente volta quando isso finalizar. Ó, pessoal, em menos de 15 minutos finalizou, o CMake conseguiu concluir a nossa compilação aqui do build CPU, né? Então foi algo até que rápido, só que isso vai variar muito mesmo da disponibilidade de recurso de hardware que você tem aí, tá? Então eu estou executando aqui com 16 GB de RAM, então na sua máquina pode ser que tenha menos, enfim. Então esse tempo ele varia muito, tá bom? E outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que é um passo prévio, tá, a essa compilação, e é um ponto que eu me esbarrei na compilação, é que você precisa ter as ferramentas de compilação do Visual Studio, tá? Porque tem eu vou chamar assim de uma dependência que ela é satisfeita dentro dessas ferramentas de compilação. Então vou deixar todos os links, vão estar aí na descrição do vídeo, tá? Mas é importante que você instale isso, tá? Caso você venha a ter problemas na compilação. Então deu algum erro, instala as ferramentas de compilação do Visual Studio e depois que você fez a instalação, ele vai te habilitar ali, né, como programa, o Visual Studio Installer. Então você vai vir aqui, ó, em ferramentas e build do Visual Studio, que é o mesmo de ferramentas de compilação. Você vai clicar em modificar e a seleção de opções você vai deixar algo parecido com o que tem aqui, ó, tá? Ferramentas e build do MSVC e SDK do Windows 11. Essas duas opções marcadas e somente elas, e aqui somente esse item, tá bom? Desenvolvimento para desktop com C++. E aí tem a correlação, né? C++, a biblioteca Llama CPP é C++. Então alguma dependência ela vai precisar e ela é satisfeita nessa ferramenta de build, beleza? Deu problema, instala as ferramentas de build, vai no Visual Studio Installer e faz esse ajuste aí dessas features que precisam estar instaladas, que eu mostrei para vocês, que são aquelas duas caixinhas lá, tá bom? Ok. Bom, agora dando sequência, a gente já fez o nosso build do Llama CPP, olha que maravilha. Então a gente já tem o Llama CPP. O que a gente tem aqui dentro? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem toda a estrutura de pasta, um monte de arquivo aqui. Vamos abrir aqui pelo Explorer, que eu acho que vai ser mais prático para a gente poder entender, tá? Então vamos lá. Então eu vim aqui na pastinha Outros, Llama CPP, e aqui dentro de Llama CPP ele montou para mim a pastinha Build, tá? Então isso aqui foi construído agora. Então depois que eu fiz o CMake Build, ele construiu todos esses arquivos para mim. E aqui dentro dessa pastinha Build a gente tem a pastinha Bin. E a pastinha Bin, ela tem a pastinha Release, ou seja, que esse comandinho aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, foi o que deu a origem, né, à pastinha Release, ó. Então foi o build final. Então o que a gente precisa para executar localmente está dentro dessa pasta Release, tá? Então vejam o caminho ali, o que você vai ter aí como portable, até para você colocar num pendrive e mandar para outro canto, é a pastinha Release, tá? E aqui a gente tem todos os executáveis aqui do Llama. E a gente tem um executável em especial aqui, que é o Llama Server, que é o que a gente vai fazer uso. Esse daqui, ó, Llama Server. Só que a gente fez o build do motor, né? Mas a gente precisa aqui do combustível que vai alimentar esse motor aqui, que é o nosso modelo, né? O nosso modelo ele vai atuar como combustível de informação.
É ele que a gente vai inferir sobre os prompts que a gente vai mandar e dar respostas para a gente. É um modelo de texto generativo. Aonde que você vai obter esse modelo? Vamos lá. Então vamos voltar aqui e agora apresentar para vocês o Hugging Face. Tá? O Hugging Face ele é como se fosse um portal colaborativo onde pessoas, entidades conseguem incluir modelos, fazerem testes aqui dentro e você também consegue fazer isso. Mas o que nos interessa agora é fazer download de modelos Guffy, que são os modelos que o Llama CPP consegue fazer a execução, tá bom? Então a gente vai vir aqui, vou deixar esse link para vocês aí já na descrição. Ele é apenas um link que filtra dentro dos modelos todas as bibliotecas, né, as libraries que são Guffy, tá? São modelos Guffy. Então, e futuramente a gente entra no mérito de explicar o que é um Guffy, o que é um Safe Tensor, como faz a conversão de Safe Tensor para Guffy, enfim, tá? Então tem todos esses detalhes, tá? E aí, pessoal, o que eu vou recomendar para vocês neste primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento eu já tenho aqui uma pasta do Llama. Deixa eu localizar ela aqui. Vou pegar ela aqui, ó. Uma pasta de modelos, tá? Aqui, ó. Então eu já tenho aqui uma pasta de modelos. Então eu baixei diversos modelos aqui, ó. Tem modelos que a gente vê que é 3 GB, que é esse bonsai de 27 bilhões de parâmetros. Ele é o modelo Q, então ele é um modelo quantizado, a gente vai explicar mais para frente, que é um modelo, vamos chamar assim, compactado, que é feito um ajuste de pesos dentro dele para que ele tenha uma redução no tamanho, tá? Tem os modelos Gemma da Google, tá? Gemma 3, Gemma 4, e se vocês olharem aqui, ó, dependendo da quantização do modelo, tem o modelo de 1 bit, 4 bit. Esse modelo de 1 bit aqui ele é menos de 1 GB. Esse de 4 bit aqui ele já é 5 GB, né? Então tem essa diferença. Tem o Llama 3.2 também, né? O Qwen, que é aquele que eu mostrei para vocês, o Qwen 3.5 e o Qwen 3, né? Então um modelo aqui de 0.8 bilhões de parâmetros e um outro de 4 bilhões de parâmetros, né? Então tem essa diferença. E agora, na sequência, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer uso desses modelos aqui. Bom, pessoal, então dando sequência agora, a gente vai fazer a execução dos modelos que eu tenho baixado aqui. Esses modelos, como eu mostrei para vocês, vocês podem baixar do Hugging Face, tá? Só que para que a execução ocorra, a gente tem alguns comandos em específico, tá? Primeiramente, você tem que estar com o contexto do seu prompt, do seu CMD, na pasta onde foi feito o download ali do código-fonte do Llama CPP, tá? A partir dessa pasta que a gente fez o clone lá do Git, a gente vai entrar na pasta de build, que é onde foi feito o build, na pasta de bin, que é onde estão ali nossos arquivos, e depois na pasta de release. Então é aqui que a gente vai executar o nosso Llama, para que a gente consiga subir um modelo e executar localmente, tá? Para que a gente faça isso, tem o comando llama server, tá? E esse comando llama server.exe, ele recebe como parâmetro o modelo, que precisa ficar entre aspas. Então você tem que colocar o diretório completo do modelo aqui, ó. Então eu sei que meus modelos eles estão aqui dentro, ó, dentro de llama models. Então eu preciso colocar esse diretório aqui, tá? Colei, beleza. E agora eu preciso do nome do modelo que eu vou executar, que está dentro dessa pasta llama models aqui, que é onde eu baixei e estou baixando meus modelos Guffy, tá? Então eu vou subir o meu Llama 3.2 agora. Ok. E aqui a gente cola ele. Quando eu der um Enter, vai começar a execução do meu Llama Server aqui na máquina. Ele está fazendo o carregamento do modelo agora. Aqui. E aqui, ó, ele já está com a aplicação de pé ouvindo. Então ele carregou o modelo e já tem uma aplicação que a gente pode interagir. Vamos entrar nela aqui para ver.
Olha que legal. Então ele entendeu aqui que o modelo foi carregado, o modelo Llama, tá no meu disco, ó, que foi o parâmetro que eu passei lá no "-m". Então lembrem que eu coloquei esse parâmetro "-m" aqui na hora de fazer o carregamento, que é justamente para especificar o modelo, tá? Vale de vocês olharem a documentação, porque existem outros parâmetros aqui. Por exemplo, se o modelo que vocês estão usando é um modelo que faz raciocínio, tá? Existe a possibilidade de você desabilitar o modo de raciocínio por comando, tá? Então tem essa opção também. Então aqui a gente vai interagir. Oi, tudo bem? Vamos ver se o modelo está funcionando. Olha lá, olha que legal o Llama 3.2, né? Que é o que a gente fez agora, a carga agora, né? Versão 3.2. Modelo bem intuitivo, bem legal. Meu nome é Richard, e o seu? Vamos ver se ele consegue chegar nesse grau de interação. Tá vendo? Tem algumas coisas que ele é um pouco mais restrito. A minha palavra é Ana, mas mesmo assim ele está entendendo. Quanto é 10 mais 10? Muito fácil, hein? Olha lá, tá vendo? Então ele consegue fazer cálculos também, tá? Raiz de 4. Olha que legal. Então é um modelo que está sendo executado totalmente offline, né? Totalmente local, não depende da internet para execução. Aqui vocês podem ver a execução dele, o caminho dele, enfim. E aí, pessoal, é esse o conteúdo, tá? É deixar para vocês aqui a possibilidade de vocês baixarem seus modelos aí usando o Hugging Face, tá? Não fiquem restritos a um modelo específico, essa lista é grande aqui, tá? Então vocês podem escolher algumas dicas para vocês, tá? Aqui dentro existem modelos sem censura, modelos que não têm restrições. Então vocês podem fazer a busca também, tem palavras-chave, ó, uncensored. Então você consegue buscar modelos sem censura. Modelos que não têm os guardrails, né, que fazem ali alguma trava de censura, então eles deixam a porteira aberta ali para você perguntar coisas distintas, tá bom? E aí eu vou desde de fórmulas químicas, enfim, é um leque grande que o modelo permite, que por políticas é bloqueado geralmente em modelos online. Então às vezes até para estudo, conhecimento, informações às vezes políticas que podem estar sendo censuradas em algumas IAs, você consegue ter isso sem nenhum bloqueio, sem nenhuma barreira nessas IAs não censuradas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei ser bem abrangente, eu sei que demorou um tempo para finalizar o conteúdo, mas a ideia é essa mesmo, para que qualquer um entenda e consiga fazer aí do outro lado, sem nenhum impedimento, sem nenhum empecilho. E eu deixo para vocês aqui a sugestão de analisem bem como funciona o Hugging Face, como que é o modo de chat, de comunidade aqui dentro, tá bom? E também a questão do Llama CPP. Então entre no Llama CPP, deem uma olhada na parte de documentação, que é algo bem bacana, é importante vocês conhecerem, e para algo que tende a virar tendência. Espero que vocês tenham gostado e até mais.